Muitas pessoas acreditam que a visão enfraquecida é apenas uma parte natural do envelhecimento, algo que você simplesmente precisa aceitar. Você acorda com os olhos secos, pisca algumas vezes tentando enxergar o cardápio, e tudo parece embaçado. Ou os faróis dos carros à noite te incomodam tanto que você aperta o volante com mais força do que deveria. Mas existe uma verdade que a maioria dos médicos não se dá ao trabalho de explicar. Nem sempre a culpa é da idade. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia esclarece que depois dos 60 anos, os olhos ficam muito mais vulneráveis. Condições como olho seco, catarata, degeneração macular ou até visão turva repentina em um olho se tornam muito mais frequentes. E o Conselho Brasileiro de Oftalmologia aponta que a perda de visão entre os brasileiros está crescendo mais rápido do que nunca, especialmente nas grandes cidades. Então vem a grande pergunta, a que eu ouço quase toda semana. Por que minha visão está embaçada? E existe alguma forma natural de melhorar isso sem depender de remédios caros ou cirurgias arriscadas? O que torna isso ainda mais perigoso é que o dano de verdade costuma acontecer enquanto você dorme. À noite, quando você imagina que seu corpo está descansando e se recuperando, a retina não sempre recebe o oxigênio de que precisa. As células responsáveis pela sua visão começam a se deteriorar de forma lenta e silenciosa. Esse processo oculto é uma das causas mais negligenciadas da visão embaçada, e muitas pessoas só percebem quando o estrago já está feito. A verdade difícil é que as soluções mais comuns, colírios, óculos mais graduados e até cirurgia, tratam apenas os sintomas. Elas não chegam perto da causa raiz. É justamente por isso que a indústria de cuidados com a visão continua faturando bilhões por ano, enquanto adultos mais velhos continuam lutando com visão embaçada e perda progressiva. Um estudo conduzido pelo Instituto de Oftalmologia Tadeu Vintal, em São Paulo, mostrou que o dano retinal relacionado à idade geralmente começa com mudanças silenciosas, estresse oxidativo e inflamação crônica dentro do olho. E essas mudanças são mais intensas à noite, exatamente quando seus olhos deveriam estar se recuperando. Mas aqui está a boa notícia, e é isso que eu realmente quero que você guarde. Pesquisas recentes descobriram que certas frutas do dia a dia contêm compostos poderosos que seus olhos precisam durante o sono. Esses nutrientes podem regenerar células fotorreceptoras danificadas, melhorar o fluxo de sangue para a retina e até desacelerar a progressão da degeneração macular. Em outras palavras, você pode começar a restaurar uma visão mais clara, de forma natural, segura e enquanto dorme, sem depender apenas de prescrições ou procedimentos caros. E aqui vem a surpresa. A fruta número 1 desta lista contém um composto raro que demonstrou atrasar a formação de catarata em até 40%. Meu nome é Dr. William Thompson e passei décadas ajudando adultos mais velhos a proteger e restaurar a visão usando abordagens naturais baseadas em ciência. Hoje vou te mostrar 7 frutas que podem ajudar a reparar seus olhos durante a noite e exatamente como usá-las do jeito certo. Meu nome é Dr. William Thompson e passei décadas ajudando adultos mais velhos a proteger e restaurar a visão usando abordagens naturais baseadas em ciência. Hoje vou te mostrar 7 frutas que podem ajudar a reparar seus olhos durante a noite e exatamente como usá-las do jeito certo. Antes de começarmos, quero saber de onde você está assistindo isso agora. Coloque sua cidade ou estado nos comentários abaixo. Adoro saber que estamos construindo uma comunidade de pessoas que se recusam a aceitar a perda de visão como inevitável. E uma coisa importante antes de tudo: as informações compartilhadas aqui jamais devem substituir a orientação de um profissional de saúde. Se você estiver sentindo mudanças na visão ou qualquer preocupação com a saúde dos olhos, por favor, consulte um oftalmologista antes de fazer qualquer mudança na dieta, nos suplementos ou no estilo de vida. Agora vamos começar. A 7ª fruta é o kiwi, uma frutinha que você talvez já tenha na geladeira e que, segundo a pesquisa, pode melhorar a visão noturna em adultos acima de 65 anos em apenas algumas semanas. Você provavelmente passa por ela toda semana no mercado. Parece pequena, meio sem graça, nada especial, certo? Mas para os seus olhos ela é uma verdadeira potência. Conforme envelhecemos, a retina vai ficando mais frágil. O estresse oxidativo se acumula, as células se desgastam e de repente você está forçando a vista em placas de trânsito. Os faróis parecem explosões de luz. Ou você acorda com a visão embaçada pela manhã sem entender o que aconteceu.
O kiwi é repleto de dois nutrientes que seus olhos precisam muito, luteína e zeaxantina. Pense neles como óculos naturais dentro dos seus olhos, filtrando a luz azul prejudicial e protegendo sua visão enquanto você dorme. Além disso, o kiwi traz uma mistura única de antioxidantes e até um pouco de serotonina, que ajuda os olhos a se recuperarem durante a noite. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo publicaram resultados mostrando que idosos que comeram apenas 2 kiwis verdes por dia experimentaram melhoras mensuráveis na nitidez da visão noturna, além de menos ardência e vermelhidão ao acordar. Como fazer? Simples. Coma 2 kiwis verdes cerca de 1 hora antes de dormir. E aqui vai um truque que a maioria das pessoas esquece: não raspe tudo. A camada fininha logo abaixo da casca contém um antioxidante poderoso chamado ácido caféico. Passe a colher com cuidado e deixe essa camada intacta. Seus olhos vão agradecer. A sexta fruta é a melancia, uma fruta que você provavelmente adora, mas quase ninguém percebe o quanto ela hidrata os olhos durante a noite. Com o tempo, os olhos podem ressecar com mais facilidade, o fluxo de sangue para a retina diminui, e isso contribui para aquela visão incômoda e turva que você sente de manhã, o tipo que leva horas para clarear. A melancia tem mais de 90% de água, mas a pesquisa mostra que ela pode fazer muito mais do que hidratar. Ela é rica em licopeno, um antioxidante poderoso associado à redução do dano oxidativo nas células da retina e à proteção contra catarata e degeneração macular. Um levantamento realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo apontou que pessoas que consomem melancia regularmente tendem a ter níveis mais altos de luteína e zeaxantina no organismo, nutrientes essenciais para a saúde da visão. Além disso, compostos da melancia podem aumentar os níveis de óxido nítrico e melhorar o fluxo sanguíneo, o que significa melhor entrega de oxigênio aos seus olhos enquanto você dorme. Como usar? Aproveite de 1 a 2 xícaras de melancia sem casca, cerca de 30 minutos antes de dormir. Evite adicionar sal, pois ele pode aumentar a pressão intraocular. E não jogue fora a parte branca, entre a polpa e a casca. Ela contém citrulina, que apoia a circulação saudável e melhora a nutrição dos olhos durante a noite. A quinta fruta são as groselhas negras. Uma fruta que muitos brasileiros esqueceram, mas que é silenciosamente poderosa quando o assunto é proteger a visão. Elas são ricas em antocianinas, pigmentos que ajudam a acalmar a inflamação, dilatar os vasos sanguíneos e apoiar a restauração da rodopsina, o pigmento visual que permite que seus olhos se adaptem à escuridão. Um estudo conduzido pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre acompanhou pacientes com glaucoma que tomaram 50 mg de antocianinas de groselha negra por dia durante 2 anos. Os resultados mostraram melhora significativa no fluxo de sangue para o nervo óptico e nas áreas retinais, além de desaceleração da perda de campo visual, comparado ao grupo placebo. As antocianinas de groselha negra também mostraram promessa em melhorar a adaptação ao escuro, ajudando os olhos a se ajustarem de ambientes claros para escuros mais rapidamente, algo muito comum de se perder com a idade. Se você não encontrar groselhas negras frescas, opte por 50 mg de extrato de antocianinas por dia, de preferência à noite. Combine com um pouquinho de abacate ou uma fatia de laranja para melhorar a absorção. A quarta fruta são as amoras. Você provavelmente já tem na geladeira, mas a maioria das pessoas come do jeito errado, cancelando quase todos os benefícios para os olhos. As amoras combatem o dano oxidativo nos fotorreceptores, aquelas pequenas células da retina que permitem que você foque, veja detalhes e se adapte à escuridão. Elas são ricas em pterostilbeno, um composto que consegue atravessar a barreira sangue-retina e corrigir diretamente o dano no DNA das células sensíveis à luz. Pesquisadores do Instituto Penido Bernier, em Campinas, documentaram que adultos mais velhos que consumiram amoras silvestres diariamente por 12 semanas tiveram uma melhora de 32% na acuidade visual, além de menos embaçamento ao olhar para telas digitais à noite. Como fazer? Coma cerca de 1/3 de uma xícara de amoras silvestres aproximadamente 45 minutos antes de dormir. Não misture com leite, pois as proteínas do leite bloqueiam a absorção das antocianinas. Em vez disso, aqueça-as levemente e amasse-as. Esse processo torna os antioxidantes muito mais disponíveis para o seu organismo. A terceira fruta é a pitaia.
Com uma aparência exótica, ela pode realmente aumentar a entrega de oxigênio aos seus olhos enquanto você dorme. Se você já sentiu que seus olhos estão cansados mesmo depois de uma noite inteira de descanso, essa fruta vai te surpreender. A pitaia combate a hipóxia retinal, que é quando seus olhos não recebem oxigênio suficiente durante a noite. Quando isso acontece, você pode dormir 8 horas e ainda acordar com os olhos pesados, ou perceber que sua visão periférica está ficando mais turva, ou que as cores parecem menos vibrantes. Ela é rica em betalainas, antioxidantes raros que estimulam a produção de óxido nítrico, dilatando os pequenos capilares dos olhos. Capilares mais abertos significam mais oxigênio, mais nutrientes e melhor recuperação enquanto você dorme. Um estudo publicado pela Revista Brasileira de Oftalmologia mostrou que participantes que consumiram extrato de pitaia vermelha por 6 semanas tiveram um aumento de 26% nos níveis de oxigênio ocular, com melhorias expressivas na sensibilidade ao contraste e na visão noturna. Como usar? Coma metade de uma pitaia vermelha cerca de 1 hora antes de dormir. Preste atenção naquela cor magenta intenso por dentro, pois as variedades brancas não oferecem os mesmos benefícios. E mastigue bem as sementinhas pretas. Elas contêm ômega 3 e magnésio, essenciais para a recuperação dos nervos da retina. A segunda fruta são as bagas goji, usadas por mais de 2000 anos na medicina tradicional, e a ciência moderna finalmente confirma o que os antigos já sabiam. Se você tem medo de que a degeneração macular roube sua visão central, essa pode ser o seu escudo. As bagas goji são uma das fontes naturais mais ricas de zeaxantina, um escudo para o centro da sua visão. Enquanto a luteína protege a retina de forma mais ampla, a zeaxantina se concentra exatamente no núcleo central da sua visão, onde você mais precisa. Um estudo coordenado pelo Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro acompanhou adultos entre 60 e 80 anos que consumiram 5 colheres de sopa de bagas goji secas, 5 dias por semana, durante 90 dias. Os resultados mostraram um aumento significativo na densidade do pigmento macular e nenhum participante apresentou progressão da degeneração macular durante o estudo. Para quem tem medo de perder a independência por causa dessa doença, é uma notícia genuinamente animadora. Como fazer? Deixe 2 colheres de sopa de bagas goji secas de molho em água quente por 10 minutos e coma cerca de meia hora antes de dormir. E aqui vai a dica especial. Coma junto com um pequeno quadradinho de chocolate amargo com pelo menos 85% de cacau. Os flavonoides do cacau ajudam seu corpo a absorver muito mais zeaxantina. E agora chegamos ao número 1. A fruta definitiva para os seus olhos. Simples, comum, mas quando consumida do jeito certo, ela pode combater um dos processos mais destrutivos por trás da visão turva e da catarata. Você talvez tenha uma em casa agora mesmo. Estamos falando do mamão papaya. O inimigo oculto que o mamão combate é a glicação, quando o excesso de açúcar no sangue se liga às proteínas dos tecidos dos olhos, formando compostos que turvam as lentes e danificam a retina. A glicação é uma das causas mais negligenciadas de visão embaçada e dos estágios iniciais da catarata. O mamão é repleto de papaína, uma enzima natural que ajuda a quebrar esses compostos prejudiciais antes que causem danos duradouros. Além disso, ele é rico em vitaminas A, C, E e folato, uma combinação comprovada para proteger a retina e fortalecer o filme lacrimal. Um estudo publicado pela Revista da Associação Médica Brasileira descobriu que adultos mais velhos que comiam mamão à noite apresentavam níveis mais baixos de marcadores de glicação, produção mais saudável do filme lacrimal e melhora na sensibilidade ao contraste em apenas 6 semanas. Para adultos com olho seco, visão embaçada pela manhã ou catarata incipiente, o mamão foi um verdadeiro divisor de águas. Como usar? Coma uma xícara de cubos de mamão fresco cerca de 1 hora antes de dormir, em temperatura ambiente. Não o tire da geladeira direto para comer, pois o frio inibe a atividade da enzima. E esprema um pouco de suco de limão fresco por cima. A vitamina C do limão potencializa a absorção da vitamina A, dando aos olhos ainda mais suporte. Agora você conhece as 7 frutas, mas aqui está a parte que quase todo mundo ignora. Como você come importa tanto quanto o que você come. Primeira regra: não combine com alimentos ricos em cálcio. Se você comer seu mamão ou suas bagas goji logo depois de leite, iogurte ou queijo, vai bloquear a absorção de luteína e zeaxantina.
Espere pelo menos 90 minutos depois de consumir laticínios. Segunda regra: sempre combine com um pouco de gordura saudável. A maioria desses nutrientes é lipossolúvel, ou seja, seu corpo não consegue aproveitá-los completamente sem a presença de gordura. Adicione algumas fatias de abacate ou uma colher de azeite extra virgem. Isso pode aumentar a absorção em mais de 50%. Terceira regra: lave com cuidado, não ensope. Lavar em água corrente por muito tempo remove grande parte dos antioxidantes, especialmente nas amoras e nas groselhas, onde a proteção fica concentrada na casca. Lave delicadamente sob água fria pouco antes de comer. Quarta regra: temperatura ambiente é a melhor. A papaína do mamão, por exemplo, perde sua atividade abaixo de 10 graus. Retire sua fruta da geladeira 30 a 60 minutos antes de consumir. Quarta regra: o horário é tudo. Coma sua fruta de 60 a 90 minutos antes de dormir. Muito cedo, e seu corpo processa os nutrientes antes que os olhos comecem a se recuperar. Muito tarde, e a digestão interfere no sono profundo. Acerte esse intervalo e os nutrientes estarão disponíveis exatamente quando seus olhos entrarem no ciclo natural de recuperação noturna. Pense nisso. Apenas ajustando como você come essas frutas, você pode transformar lanches simples em ferramentas poderosas para a saúde da sua visão. Imagine ler sem forçar a vista, dirigir à noite sem medo, ou simplesmente acordar sem aquela visão turva e frustrante de manhã, olhar para seus filhos e netos e ver cada detalhe com total clareza. É disso que se trata tudo isso, não apenas melhorar a visão, mas proteger sua independência e sua alegria de viver. Agora eu quero ouvir você. Se sua visão melhorasse 30% à noite, qual seria a primeira coisa que você olharia? Sua família? Um pôr do sol? O jornal de manhã? Compartilhe sua resposta nos comentários abaixo. Eu leio todos eles e adoraria te apoiar nessa jornada. E se você achou esse vídeo útil, não guarde só para você. Curta, se inscreva para mais conteúdo sobre como cuidar da saúde dos olhos de forma natural e compartilhe com um amigo ou familiar acima dos 60 anos. Você pode estar mudando a vida de alguém. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Com o conhecimento certo e alguns hábitos simples, você tem o poder de proteger sua visão e continuar enxergando o mundo com clareza. Aqui é o Dr. André Arueira. Cuide dos seus olhos, eles são preciosos, e te vejo no próximo vídeo.